Eu volto a repetir. O Lula veio para esse terceiro mandato, ou foi colocado por uma conjectura inexplicável para um terceiro mandato, para acabar de uma vez por todas com o PT, com a esquerda e até mesmo com a sua própria história. Um dia nós teremos que ser gratos aos ministros do STF por ter tirado o Lula da cadeia e colocado na presidência. Porque se a intenção é acabar de uma vez com a esquerda no Brasil e impedir que eles sejam reeleitos, é o Lula 3.0. Nós estamos na quarta-feira, logo de manhã, mais uma bomba explode nesse governo que está desesperadamente tentando melhorar a sua rejeição. Lembrando, o principal fator que está fazendo explodir a rejeição do Lula, principalmente entre os mais pobres, é a inflação. É o preço dos alimentos, do ovo, da picanha, do café, do azeite, de tudo, da gasolina, do aluguel, da mensalidade escolar. O custo de vida hoje está super caro. Pior do que na época da pandemia. E aí o Lula contrata lá o seu propagandista, marqueteiro, para tentar melhorar a sua imagem, faz uma declaração que vai gastar 3,5 bilhões de reais em propaganda, e nessa quarta-feira sai mais uma bomba. A inflação do mês de fevereiro foi a mais alta desde 2003. Em um mês, a inflação subiu 1,31%. 1,3%. A mais alta em 22 anos. Se a situação estava ruim e o alerta já estava tocando, agora eles estão desesperados. Nós estamos vendo aí, acabou de sair a notícia, né? A meta da inflação era 3%, nós já estamos em 5%. Só que sabe o que é perigoso? Se em um mês a inflação subir 1,3% e isso se tornar recorrente, nós terminaremos o ano de 2025 com inflação em 2 dígitos. Qual foi a última vez que a inflação esteve em 2 dígitos? Eu, para ser sincero, eu lembro da inflação dominar o debate político quando eu era criança, na época do Sarney. A última vez que eu lembro onde o povo se falava tanto em inflação era no período Sarney. Lula está conseguindo ser o pior presidente da história do Brasil desde a redemocratização. Então ele veio para acabar com realmente a história do PT com a esquerda. Olha só, assista esse trecho aqui da CNN. Atenção, antes disso temos uma informação que acaba de chegar sobre inflação, aquilo que come o nosso poder de compra, algo tão custoso para a popularidade do governo. A inflação, atenção, temos a divulgação agora, acelerou 1,31% em fevereiro e é o maior avanço para o mês desde 2003. Ou seja, há mais de 20 anos, nós não víamos este dado de inflação para o mês de fevereiro, desde 2003. E o pior é que essa inflação, ela está sendo direcionada, ela está pesando mais justamente nos mais pobres. Dá uma olhada. Alimentação. Preço do ovo dispara 15,39%. No grupo alimentação e bebidas, as maiores altas foram do ovo de galinha. Então, ou seja, o povo teve que parar de comer carne porque estava muito cara e agora não consegue nem comer ovo de galinha. Do café moído, 10%. A queda, batata e arroz 1% e leite longa-vida 1%. Até a queda foi irrisória em comparação a como os preços já estão muito altos. Eles inventam milhões de desculpas, nunca é culpa deles. É o clima, é o Trump, é o urso polar ártico, mas nunca é culpa deles. Só que quem está sofrendo são justamente as pessoas que depositaram suas confianças numa vida melhor nesse governo, os mais pobres. Essa lição que os pobres hoje no Brasil estão aprendendo está acabando com aquele argumento da memória afetiva que eles tinham do período Lula. Ah, na época do Lula era melhor. Eles não entendem que naquela época, na época do boom das commodities, todos os países emergentes estavam crescendo. O Brasil, entre os países emergentes, foi o que menos cresceu. Né? Nós fomos o que menos tiramos proveito do boom das commodities nos anos de 2000 a 2010. E agora não estamos conseguindo entender a nova mecânica e dinâmica da economia internacional. E por isso, com esse governo fracassado, que já perdeu governabilidade aqui no Congresso, que já está perdendo o Centrão. Depois dessa, se faltava alguma coisa para o centro pular fora, está aqui. Né? Se não bastasse as pesquisas que saíram mostrando a rejeição absurda, com essa notícia agora eu acho muito difícil os partidos de centro continuarem andando com o Lula, já que está se aproximando do período eleitoral e o Lula se tornou radioativo.
Ninguém quer estar junto com ele mais. Então assim, de certa forma, eu digo sempre, Deus escreve certo por linhas tortas. Para acabar com a ideia perversa da esquerda, com a ideologia, com esse movimento da esquerda e com a memória do Lula, nada melhor do que dar ao Lula a presidência durante 4 anos. Ele está conseguindo fazer um trabalho que ninguém da oposição ou da direita seria capaz de fazer. Então se prepare os seus bolsos, porque antes de melhorar vai piorar muito. A perspectiva é que ao final desse ano nós tenhamos, mais uma vez, a terrível inflação de 2 dígitos assombrando as nossas vidas. Um abraço.